Não, como esta série diverge, se uma série diverge, quando eu multiplico por uma constante não nula, o resultado é uma série que diverge, tá certo? Então, a série, qual é a constante que eu vou multiplicar aqui? Qual é? 1/2. Então, a somatória de n igual a 1 a mais infinito, de 1 sobre 2 raiz de n, que eu estou multiplicando no meio, ela diverge. Essa série não pode convergir, porque se essa série convergisse, multiplicando por 2, eu chegaria que essa série ia convergir. E ela não converge, ela diverge. Tá certo? Então, por isso se uma série diverge, multiplicando por um número diferente de 0, tá? Essa série aqui diverge. Porque se essa série diverge, aí multiplicando por o inverso desse número que eu multipliquei, que no caso aqui é 2, o resultado é que se essa convergir, essa ia convergir. Tá certo? E assim, se essa série diverge, ela começando do 25, tá certo? Estou botando n, ela começando com n igual a 25, até mais infinito, de 1 sobre 2 raiz de n, essa série o quê? Diverge. Porque se ela diverge começando do 1, ela diverge começando do 25. Assim, aí eu tenho essa desigualdade, eu tenho essa desigualdade aqui, para todo n maior do que ou igual a 25. Aí, como a série correspondente a esse termo diverge, então qual é a redação? Assim, por comparação, quer dizer, pelo teste da comparação, faltou colocar aqui, só aqui, aqui, por favor. Esse teste aqui é chamado de teste da comparação. Faltou escrever isso, tá? Teste da comparação. Então, assim, por comparação, a série, que série? Somatória de n igual a 0 a mais infinito, de quem? De 1 sobre raiz quadrada de n mais 5, esta série o quê? Diverge. De igual a 0, não. N igual a 25. Porque o teste da comparação, né? Do 25 em diante eu tenho a desigualdade, então essa série diverge. Olha, mas se ela diverge começando do 25, ela diverge começando do 0. Porque o que diferencia as duas séries é uma quantidade finita de termos. Portanto, qual é o resultado? Somatória de n igual a 0 a mais infinito, de 1 sobre raiz quadrada de n mais 5, essa série diverge. Tá? E cuidado aqui no início. Agora tem um outro teste, chamado teste da comparação no limite, que também é muito útil. Mas antes de mencioná-lo, vale a pena fazer uma menção ao erro. A questão de erro quando eu aproximo uma série por uma de suas somas parciais, né? Então, eu estou cometendo um erro e vamos ver aqui. Apague isso aqui, tá? Porque só faz sentido menção a erro quando a série converge. Não faz sentido menção a erro quando a série diverge. Tá certo? Então vamos reproduzir aqui. O seguinte. Deixa eu apagar isso para focar no que eu vou fazer. Eu suponho que
essa série aqui converge, aí você tem que essa converge, tá? Então você tem aqui, ó, você tem aqui 0 menor que ou igual a xn, menor que ou igual a yn, qualquer que seja n maior do que ou igual a k, e essa série converge. Somatória de yn, n igual a k a mais infinito, essa série converge. Então, pelo teste da comparação, a série do xi, né, a série do xn, ela converge. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar Sn, n maior que ou igual a k, a sequência de somas parciais da série, começando, tá? Vamos pegar com Tn, n maior do que ou igual a k, a sequência de somas parciais de quem? Yn. Aí vamos fazer o seguinte. Aproxime a série somatória de xi por uma certa soma parcial Sn. E aproxime essa série aqui pela correspondente soma parcial Tn. Você sabe quem é o erro cometido aqui. O erro cometido aqui, o En, é a diferença entre a série e a soma parcial, que é não negativo. Por quê? Porque a série é o supremo dos termos da sequência. A sequência Sn, por conta disso, ela é crescente, limitada superiormente. Tá? E é limitada superiormente pelo supremo, e o supremo, tá, é o limite, tá certo? É o limite. Então, a n, isso aqui é maior do que ou igual a isso, e o n, você sabe quem é? Quem é? É outra série. É a série começando do n mais 1 a mais infinito. Claro, o n maior do que ou igual a k, tá? Do quem? Do xi. E aqui você tem um erro que eu vou chamar de Fn, que é a somatória de I igual a quê? A n mais 1, a mais infinito, do y. Só que por esse resultado aqui, começando do n mais 1, tá? Essa série aqui, essa segunda série aqui, é maior do que igual a essa. Ou seja, a série somatória de I igual a n mais 1 a mais infinito de quem? Do xi é menor do que igual à série somatória de I igual a n mais 1 a mais infinito do y. Ou seja, o erro é que, por sua vez, isso aqui é maior do que igual a zero. Ou seja, o erro cometido é n nesta aproximação aqui, não supera o erro Fn cometido nesta aproximação. Tá certo? Portanto, se você conhece uma cota superior, um limite superior para esse erro, tá? Um limiar para esse erro, você tem o mesmo limiar para esse. Tá certo? Então, e geralmente, ó, uma das formas de usar o teste da comparação, qual é?
comparar com séries da forma que convergem, né? 1 sobre n elevado a p, n variando de 1 a mais infinito, tá bom? Que você não necessariamente sabe o erro, mas você tem uma limitação do erro por uma integral imprópria, e a integral imprópria você sabe calcular. Portanto, se você usa o teste da comparação, tá? Para a convergência de uma outra série, uma série Zn, e você conclui a convergência dessa série pelo teste da comparação com uma série desse tipo, automaticamente você tem um limite para o erro cometido quando você aproxima essa série por uma soma parcial sua. Aí o limite, o erro cometido é menor do que igual ao erro cometido aqui quando você faz uma aproximação dessa série por uma soma parcial sua. Mas o erro aqui é menor do que igual a uma certa integral imprópria, que é a integral de 1 sobre xp, que você sabe calcular. Então você tem um majorante para o erro aqui. O erro aqui é menor do que igual a um certo valor que você sabe calcular se você está comparando por essa série. Se você estiver comparando com a série geométrica, você sabe até o valor do erro, porque a série geométrica você tem o valor exato dela. Vocês entenderam a discussão? Pronto. Então você tem também uma comparação para o erro. Ótimo. Agora vamos ver um outro teste, que é chamado teste da comparação no limite, tá? Porque é uma comparação num certo limite. O teste é o seguinte. Deixa eu apagar aqui. E esse é só teste, é chamado teste da comparação somente. O teste da comparação no limite, que não é o teste da razão. Tem gente que erroneamente chama o próximo teste de teste da razão. Não, o teste da razão é outro. O teste da razão é outro. Esse é o teste da comparação no limite. Esse que eu colocarei aqui. Por que limite? Por que teste da comparação no limite? Por causa do seguinte enunciado. Proposição. Olha aqui, ó. Sejam xn, n maior do que ou igual a k, e yn, n maior ou igual a k, sequências com xn positivo e yn positivo, qualquer que seja n maior do que ou igual a k, ou seja, duas sequências de termos positivos. Agora, olhe a hipótese. Se L é um número real positivo, então eu coloco aqui, eu estou dizendo, se L é um número real positivo, e L é o limite de xn sobre yn, com n tendendo a mais infinito. Entendo porque tem gente que chama isso aqui de teste da razão, mas não é teste da razão não, tá? É teste da comparação no limite. Se L é um número positivo e L é o limite de xn sobre yn, então uma série converge se
e somente se a outra série converge. Vocês entenderam o enunciado? Tá? Se L é um número positivo e L é o limite de xn sobre yn, tá? Então a série converge se somente se a outra converge. Vamos ver a demonstração desse resultado. Tá? Por que isso é verdade? Parece meio estranho, né? Parece meio estranho. É o teste da comparação. Aí você precisa entender o conceito de limite. Limite de sequência. Então, vamos lá. E é óbvio, para você fazer menção a esse limite, tá? Você precisa ter as duas sequências com termos positivos. Bem, pessoal, dá para tirar daí o seguinte. Usando o fato de que se duas séries diferem por uma quantidade finita de termos, tá? A convergência de uma garante a convergência de outra, você não precisa ter as séries começando do mesmo índice. O que você precisa é só ter que isso seja verdade, qualquer que seja o n a partir do certo n0. n0 maior do que ou igual ao primeiro índice dessa sequência e maior do que ou igual. Porque aí você aplica as sequências começando do n0. Aí, se uma sequência começando do n0 converge, somente se a outra sequência começando do n0 converge. Mas aí, quando você vai para os inícios originais, uma sequência converge, somente se a outra converge. Por quê? Porque o estado de convergência não muda se as séries diferem por uma quantidade finita de termos. A gente coloca assim para facilitar o enunciado, mas é claro que isso que eu falei é verdadeiro, tá? Para simplificar o enunciado. Então, prova. Tá? Suponha que, xn é maior do que zero e yn é maior do que zero. Suponha que xn é maior do que zero. Yn é maior que zero. Qualquer que seja o n que pertencente a nk, tá? E que L é o limite, acho que a redação fica melhor assim da demonstração, de xn sobre yn, com n tendendo a infinito, com L pertencente ao intervalo 0 mais infinito. Ou seja, suponha que o limite de xn sobre yn é igual a L, com L sendo um número real positivo. Então, daí, qual é a conclusão? Daí, você tira o seguinte. Definição de limite. Existe um n0 pertencente a nk, um n0 maior do que ou igual a k, tal que n maior do que n0 implica xn sobre yn menos L menor do que L sobre 2. Não é para todo epsilon existe um n0, tal que isso aqui implica essa diferença em modo menor do que epsilon? Eu estou pegando o epsilon igual a L sobre 2. L sobre 2 é positivo. Então, para epsilon igual a L sobre 2, existe um n0, tal que isso aqui é verdade. Olha, gente, e se existe um n0 tal que isso é verdade, se eu pegar n0 mais 1, colocar n0, se para
Se para n maior do que n0 isso aqui é verdade, para n maior do que igual a n0 mais 1 isso é verdade. É a mesma coisa, não é? Então eu posso supor que existe o n0 tá ok? N maior do que igual a n0 implica isso aí. Correto? Pode ser maior ou igual. Mas isso aqui implica o seguinte. Isso aqui implica que menos L sobre 2 é menor do que xn sobre yn, que é menor do que L sobre 2. Que, por sua vez, garante o seguinte. Menos L, né? Não quero saber. Que, por sua vez, somando L aos 3 termos, mantenho a desigualdade, mas aí eu fico com o quê? O L sobre 2 menor do que xn sobre yn menor do que 3L sobre 2. É aí que começa a coisa, comparação. Assim, vamos separar isso. Assim você tem duas coisas. Olhando para cá, você